Hey, fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas dos meus seguidores em relação ao estoicismo aplicado. Eu sou o Dredd e eu ajudo empresários a alinharem corpo, mente e espírito e construírem sua cidadela interior para viver o verdadeiro sucesso. E eu criei um sistema, um método para você conseguir entender o que é o estoicismo e colocar ele em prática, sair e além das frases de efeito e dos textos que chamam a nossa atenção e conseguir efetivamente colocar isso na sua vida para você experimentar o verdadeiro sucesso, que é uma vida com paz, clareza de pensamento, força física e mental, felicidade e propósito. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou responder aqui é da Paty. A Paty perguntou assim: como você acha que os estoicos direcionavam os pensamentos para as mulheres? Isso é uma coisa muito comum, né? Se fala muito de estoicismo, a gente tem os nomes mais conhecidos, sendo Marco Aurélio, Zenão de Cítio, que é o criador, Sêneca e Epíteto, e aquela época era uma época um tanto quanto machista, né? As mulheres não tinham muitas vezes na sociedade, mas especificamente o estoicismo, como ele enxergava as mulheres, né? E aqui tem uma passagem sobre Zenão de Cítio, que é o criador, né? Então, primeiro, Zenão e seus seguidores aparentemente consideravam homens e mulheres iguais. E as escolas estoicas eram conhecidas por aceitar estudantes do sexo feminino, em uma época em que isso era incomum, né? E esse trecho é do Donald Robertson, que é um dos escritores mais respeitados do estoicismo moderno, né? E Zenão de Cítio, ele enxergava o ser humano como parte da família do outro. Existia uma família só, que é a família humana, e que todos nós éramos parentes, inclusive, obviamente, as mulheres. Então, o Zenão de Cítio, eu li uma parte da sua biografia em um livro chamado A Vida dos Estoicos, do Ryan Holiday. Ele tem uma visão muito aberta e ele até incita que as mulheres participassem da estoa e das conversas filosóficas que o estoicismo abordava. Beleza? Tem um outro ponto aqui. Tem alguns nomes femininos, mas o nome mais famosa entre as mulheres foi a Pórcia. Então, as mulheres, conhecidas como matronas, organizavam a convívia para debater o estoicismo. Então, as mulheres eram responsáveis por organizar a convívia, que eram os encontros na estoa, para ter os debates filosóficos sobre estoicismo. Muitas delas, de fato, vivenciaram a filosofia, colocaram na prática, como Pórcia de Catones, que era filha de Cato, o jovem, e esposa de Brutus. Então, tiveram diversas mulheres. Vale a pena a gente lembrar aqui que grande parte do conteúdo de outros filósofos estoicos simplesmente se perdeu com o tempo. Então, o que chegou a gente aqui na vida moderna é uma fração muito pequena do conhecimento produzido pelo estoicismo. Beleza? Então, espero ter respondido aqui a pergunta da Paty. A gente vai seguir para a próxima pergunta, que é do Heriberto. Dredd, fala mais sobre resiliência, aceitação e desconforto do estoicismo. Aqui, eu gosto muito da aplicação e visão do estoicismo que Epíteto tem. E o Epíteto, ele é muito claro, né? Ele diz que imagina uma escada e lá no topo é um filósofo estoico. E ser filósofo naquela época tinha um contexto diferente de hoje. Ser filósofo era quem era amante da sabedoria e quem aplicava os conhecimentos do estoicismo. Isso é um filósofo, é um sábio, né? Então, lá no topo da escada tem um filósofo estoico. O primeiro degrau dessa escada aqui, na percepção do Epíteto, que todo mundo deveria subir, ele chamava de doutrina das paixões. Terapia das paixões. E o que isso significa?
paixão vem de patos e patos vem de patologia. Ou seja, não é essa paixão romântica que você está imaginando. Não é o Tinder da época, não, tá? Paixão vem de doença. E a primeira coisa que a gente deveria fazer é doutrinar, era assumir o controle sobre emoções doentias que nos tiram do centro. E como é que a gente faz isso? Como é que eles faziam isso na época? Doutrinando desejos e repulsas. Então, eu preciso criar um sistema de treinamento na minha vida para que eu me treine para desejar menos coisas e menos as coisas. Para que eu odeie menos coisas e menos as coisas. Quando eu desejo menos coisas e menos as coisas, quando eu odeio menos coisas e menos as coisas, eu sou menos influenciável pelas minhas emoções. Pensa comigo. Se eu desejo 10 coisas, tem 10 coisas que podem não acontecer e me desapontar. Se eu odeio 10 coisas, são 10 coisas que eu tenho que fugir para eu não sofrer. Agora, se eu desejo só uma coisa, tem menos chance de sofrimento. E se eu odeio só uma coisa, tem menos chance de sofrimento. Então, quanto menos eu desejo, quanto menos eu odeio, mais livre e mais autocontrolado eu sou. E como é que eu posso começar esse sistema de doutrinação de desejos e repulsas? É criando uma exposição ou uma reclusão de coisas que eu desejo. Então vamos supor que eu deseje muito comer chocolate. Então, como parte do meu treinamento, ficar um tempo sem comer chocolate ou comer uma quantidade menor de chocolate por um tempo pode me ajudar a treinar a minha capacidade de desejar menos o chocolate. E aqui eu não estou dizendo que você tem que parar de comer chocolate. E a gente não está nem falando do aspecto nutricional, a gente está falando sobre emoções, tá? Por quê? Se você comer uma barra de chocolate por dia e você fala, cara, eu não consigo viver sem chocolate, no dia que você não tiver chocolate, você vai sofrer. Então é começar um treinamento para talvez eu continue gostando de chocolate, mas eu não sou escravo dele. Se não tiver chocolate naquele dia, eu não vou sofrer. E do outro lado, a exposição a repulsas é eu me expor gradualmente a coisas que eu não gosto. Por exemplo, eu, Dredd, particularmente, eu não gosto de correr. E é por isso que eu corro 2 vezes na semana. Porque ao me expor isso, no nível certo, isso vai me fazer cada vez menos mal. E eu consigo lidar com isso. Imagina que, talvez no começo, se eu falasse eu vou correr no domingo, desde segunda-feira eu já começasse a sofrer porque eu ia correr no domingo. Hoje em dia, ok, corrida é só mais uma coisa que eu faço, percebe? Então, a terapia das paixões, que é doutrinar desejos e repulsas, é um sistema que você deve aplicar na sua vida para você se tornar mais resiliente, tolerar mais o desconforto e desenvolver a capacidade de aceitação. Essas 3 coisas são fundamentais para você conseguir lidar com uma das leis da vida, que é a lei da impermanência. A vida é impermanente. Nós estamos vivos hoje, amanhã nós não vamos estar mais. Hoje eu estou nesse trabalho, amanhã eu não estou mais. Hoje eu gosto de azul, amanhã eu não gosto mais. Então a vida ela é impermanente. E se eu não aceito isso, se eu não tenho resiliência, não desenvolvo a virtude do autocontrole para aceitar, e se eu não lido bem com o desconforto, eu adiciono sofrimento à minha vida. Percebe? E aí, a gente entra aqui, segunda pergunta do Heriberto respondida, e a gente entra aqui para responder a terceira pergunta. A terceira pergunta é o seguinte: Dredd, quais os benefícios mais importantes para eu me tornar bem-sucedido, o verdadeiro sucesso na vida, que a rotina matinal estoica me gera? Para quem me acompanha nas redes sociais, eu tenho uma rotina matinal que dá pra gente chamar de peculiar, né? Muita gente me chama de maluco, e eu até gosto disso. A minha rotina matinal, ela tem alguns passos, né? Primeiro eu tomo banho gelado,
Depois eu faço os ritos tibetanos, que é uma espécie de yoga para alinhamento dos pontos de energia e de extensão do corpo. Depois eu faço uma meditação. Depois eu faço uma reflexão estoica. E aí eu vou começar o meu dia estudando. Beleza? Qual que é o aspecto mais importante? O porquê que eu acredito que todo ser humano deveria ter uma rotina matinal? Não precisa ser exatamente como a minha, mas por que você deveria ter uma rotina matinal? Marco Aurélio tem uma frase emblemática no seu livro Meditações, que é o seu diário, que ele diz assim, algo parecido com isso. Todas as manhãs, diga a si mesmo, hoje você vai encontrar um insensível, um mau caráter, um grosseiro, um manipulador. Todas essas pessoas agem assim por ausência do entendimento do que é bom e do que é mal. O que Marco Aurélio está ensinando pra gente? Cara, você tem que se preparar para o dia. E mais do que isso, ao se preparar para o dia, nada pode te pegar de surpresa, porque você está preparado. Ai, fulano agiu de má fé contra mim. Ué, você não sabe que isso pode acontecer? Por que isso te tira do centro? Você deveria estar preparado para isso. E uma forma da gente se preparar, a forma que eu criei para eu me preparar e que eu ensino vários dos meus clientes, é através da rotina matinal. Você não precisa ter uma rotina matinal igual a minha, você não precisa fazer tudo isso, é o que funcionou para mim e que funciona para a maioria dos meus alunos. Mas isso é um sistema. É mais um direcionamento que uma receita de bolo, tá? O banho gelado, ele me ajuda a aumentar a minha energia e a aumentar a tolerância em fazer coisas difíceis e desconfortáveis, porque é difícil e é desconfortável. Os ritos tibetanos, eles me ajudam a distensionar o meu corpo e me deixar mais presente. A meditação me ajuda a acalmar e silenciar minha mente e me tornar mais conectado, percebendo as sutilezas do universo. A reflexão estoica, ela me ajuda a direcionar uma intenção para o dia. Então, quando eu faço isso e eu vou começar o dia como criador da minha realidade. Ou seja, o meu interno, o que eu construí na rotina matinal, vai impactar o externo. E como é que a maioria das pessoas vive? Acorda atrasado, põe 12 sonecas, sai correndo, mal escova os dentes, pega qualquer coisa industrializada, põe na boca e vai comendo. Aí pega trânsito, aí chega no trabalho e toma comida de rabo do chefe. E a pessoa começa o dia nessa energia. Aqui é o ambiente que determina como você vai se sentir. E você simplesmente vai reagir ao dia em vez de agir perante o dia. Percebe? E, naturalmente, como isso se conecta com o verdadeiro sucesso. Se o verdadeiro sucesso para nós, do estoicismo, é a construção das virtudes. Quando eu construo virtudes, eu experimento sabedoria, justiça, temperança, que é autocontrole e coragem. E ao trabalhar nessas coisas, eu vou ter uma vida com paz de espírito, felicidade, propósito e significado. Essas coisas são as mais importantes. E aí eu vou para o dia com essa perspectiva. Então, a rotina matinal, ela te ajuda a criar a sua realidade interna que vai impactar a realidade externa. E a maioria das pessoas está simplesmente reagindo ao mundo. Faz sentido? Essa foi a pergunta da Clarita, lá da Bahia. Natural Performance. E agora, a última pergunta desse bloco aqui, que eu vou responder, é da Stephanie Barbosa. E ela falou aqui, ó. Comente sobre o poder da mente sobre o corpo e o treinamento físico. Beleza. Aqui tem alguns aspectos muito importantes que a gente tem que entender. E algumas pessoas a gente pode chamar de mais céticas, mas isso aqui também é ciência, tá, gente? É estudo, tem pesquisa, não é achômetro do dread, ou não é que o dread abraçou uma árvore e entendeu isso aqui, não é sobre isso, tá? É sobre sabedoria. Então, primeiro ponto. Tudo é mental. Tem um livro chamado Kybalion,
que é tirado da Pedra de Esmeralda, um dos conhecimentos sobre o mundo mais antigos que tem. E você pode pesquisar sobre isso depois. Não vou me aprofundar nisso, senão vai ficar muito extenso aqui. Mas uma das leis do Kybalion é o universo é mental. E se você pegar vários dogmas religiosos, várias culturas, vão falar algo parecido com isso, né? Na Bíblia tem, e no início era verbo, e o verbo tudo se fez. Alguma coisa nesse sentido. Você vê o Walt Disney falando, se você pode sonhar, você pode imaginar. Você pode realizar. Então, tem vários grandes mestres, grandes nomes que entenderam isso e trouxeram isso. O tudo é mental significa o seguinte. Tudo é criado 2 vezes. A primeira vez é na sua mente, depois você materializa. Então, vamos lá. Eu sentei aqui para gravar essas respostas para você. Mas antes de eu sentar aqui, eu pensei... Eu preciso sentar lá na sala para gravar essas respostas. Então tudo acontece aqui primeiro, né? Se tudo acontece na nossa mente, tudo é sobre as nossas emoções, a nossa visão de mundo e como a gente lida com isso. O que faz uma pessoa praticar exercício físico, o que faz uma pessoa não praticar exercício físico? É a sua visão de mundo, as suas prioridades e qual é a relação que ela teve com o exercício ao longo da vida. Quando uma pessoa diz, eu não nasci para fazer exercício físico, isso não é físico. Isso está relacionado a crenças, a experiências que ela teve, que fez ela acreditar que isso é verdade. O que faz uma pessoa, por exemplo, eu, que comecei o esporte com 6 anos de idade e nunca parei, tenho 38. Também vivi experiências que construíram crenças que me fizeram entender que esse é o caminho. Quando eu entendo que tudo é mental, o que eu faço ou deixo de fazer também é uma criação da minha mente. Beleza? Então é muito importante que eu investigue a minha visão de mundo, ou seja, que pessoa eu quero ser, que vida que eu quero ter, quais são as coisas que eu faço na minha vida que eu quero continuar fazendo, que vão me levar a me tornar essa pessoa, e quais as coisas que eu faço que eu devo deixar de fazer, que vão me afastar de me tornar essa pessoa. E aí, o poder da mente sobre o corpo, o aspecto é o seguinte, tem um conceito ainda muito pouco estudado, que é recente, que chama psicossomático, ou doenças psicossomáticas. É um conceito que diz que quando eu tenho alguma doença emocional, algum sofrimento emocional, e isso não é tratado, isso tem um efeito colateral no meu corpo. Então você já deve ter visto, ou mesmo você teve, alergias de estresse, machucados, queda de cabelo. Tem atletas, eu trabalho com alguns atletas de alto rendimento, tem atleta que impressionantemente, sempre num período específico antes de competição se machuca. Então tudo isso está relacionado a um sofrimento emocional, que meu corpo não sabe lidar com aquilo, não sabe o que fazer com aquilo. E aí se torna no sofrimento físico. Eu somatizo isso no meu corpo. Bom, e qual que é o poder que o treinamento físico tem para o desenvolvimento da nossa mente, das nossas emoções e do nosso espírito? O treino, ele é um laboratório que simula a nossa vida. Então eu passo por desafios na minha vida que exigem de mim virtudes e o combate de vícios de comportamento. Então, por exemplo, você acordou hoje, tiveram várias situações que exigiram de você sabedoria, justiça, coragem e autocontrole. E tiveram vários momentos do seu dia que você teve que combater a ignorância, a injustiça, o medo e o descontrole, certo? O treino, eu descobri isso ao longo desses 15 anos, que é o que eu faço hoje, ele é uma ferramenta para criar laboratórios práticos, diários, onde eu consigo construir essas virtudes, combater os vícios. Assim, eu consigo me conhecer melhor, eu consigo desenvolver as virtudes e combater os vícios. E quando eu vou para a minha vida
trabalho, relacionamentos, comigo mesmo, eu tô melhor porque eu tô trabalhando nessas coisas. Eu gravei um podcast essa semana e eu disse isso, né? A minha primeira formação, antes de eu me tornar especialista em estoicismo aplicado, é educação física. E o treino tinha uma visão para eu tinha uma visão do treino, né? Para promoção de saúde, qualidade de vida, condicionamento físico, estética. Hoje o treino para mim serve esse propósito de ser um laboratório para construir virtudes e combater vícios. Claro, o efeito colateral positivo é construir músculo, é emagrecer, é melhorar a autoestima, tudo isso acontece. Mas isso é um efeito colateral positivo. Percebe? Respondida a pergunta, Stephanie? Muito bem. Gente, eu vou encerrar agora esse episódio e eu quero saber a sua opinião. Você curtiu eu responder as suas perguntas? Se você tiver mais perguntas, deixa aqui nos comentários e compartilha essas perguntas, essas respostas com quem possa se interessar. E a gente tá junto até o próximo episódio. A vida é um treino.